Meu nome é Giovana Valenza. Sou professora de português e latim. A minha formação é em linguística, na área de estudos clássicos e língua portuguesa. Fiz mestrado em História e Filosofia da Linguística. E estou aqui para te passar um pouco do conhecimento sobre essa língua tão antiga que nos fascina até hoje. Vamos estudar um pouco de latim? Você saberia dizer de onde vem o latim? Qual é a história dessa língua? Você já parou para pensar nisso? Nós sabemos que o português vem do latim, mas de onde vem o latim? Existe uma hipótese que os linguistas levantaram de que existia uma língua comum anterior a todas essas línguas a que a gente tem acesso hoje, e essa hipótese se chama indo-europeu ou proto-indo-europeu. A partir daí, nós temos vários troncos linguísticos, incluindo o tronco itálico, do qual vem o latim. Existem muitos outros, mas aqui o que interessa para nós é o tronco itálico, porque vamos estudar o latim e, consequentemente, temos as línguas neolatinas, inclusive o português, que é a nossa língua materna. O indo-europeu é uma hipótese linguística, então, que veio através da comparação entre várias línguas da Europa e da Índia, como grego, latim e sânscrito. Os linguistas perceberam que essas línguas tinham várias raízes em comum. O indo-europeu é uma hipótese linguística, levantada através da comparação de várias línguas da Europa e da Índia, entre elas grego, latim e sânscrito. Os linguistas perceberam várias coisas em comum entre essas línguas, o que daria uma origem em comum a todas elas. Nós vamos ver como isso acontece aqui nesse desenho ilustrativo que eu vou mostrar para vocês. Nesta árvore, nessa grande árvore, nós vemos ali na raiz o indo-europeu, e os vários troncos linguísticos que deram origem às várias línguas, inclusive as línguas que já não existem mais, né, e aquelas que nós conhecemos hoje. Observem que são vários os troncos e várias as línguas que hoje em dia são faladas. O que interessa para nós é o ramo itálico, do qual se originou o latim. A partir do latim, nós temos as línguas neolatinas, as quais você já conhece: italiano, espanhol, francês, português, romeno, entre outras, mas essas são as principais. O nome latim vem da região onde a língua era falada, Latium. É o antigo Lácio, região central da Itália, como você pode ver no mapa em azul. Então é a partir daí que vem o nome latim, né, ou língua latina, como a gente usa para se referir a ela também. Os primeiros registros do latim datam do século 7 a.C. Nós temos vários documentos, né, desta época que retratam como a língua era utilizada. O latim foi por séculos a língua oficial da República Romana e do Império Romano. E a partir da expansão do poderio romano, nós temos esta língua levada para outros territórios, dando origem às línguas neolatinas, como a gente já viu ali no tronco itálico, né? Português, espanhol, italiano, francês, romeno. Vamos ver as fases do latim. Nós temos separadas as fases da existência da língua latina de acordo com a sua produção literária, que são os dados que nós temos, né, os registros escritos que nós temos dessa língua. Então, o latim pré-literário, ele vai do século 7 ao século 2 a.C., com as inscrições romanas, inscrições em muros, em pedras, né? Não é uma literatura propriamente dita ainda, né, clássica, mas é um registro muito importante da origem do latim, dos primeiros acontecimentos dessa língua. Depois, o latim arcaico, ele vai do século 3 a 106 a.C., e aí é importante porque nós temos as origens da literatura. A primeira obra em latim não é uma obra genuinamente romana, latina. Ela é uma tradução da Odisseia, que é uma epopeia grega, para o latim, né? Mas já é um registro escrito muito importante, principalmente para estabelecer esse princípio da literatura. Então, a gente tem a tradução da Odisseia para o latim por Livio Andronico, e, em seguida, algumas obras da comédia latina, que é o primeiro gênero literário que aparece mesmo no latim, com dois autores muito importantes, Plauto e Terêncio. Existem várias comédias latinas escritas por esses dois autores, as quais vocês podem ler, né? Tem tradução dessas comédias e elas são muito importantes para quem estuda literatura, porque são a base de toda a comédia ocidental. Depois, a próxima fase é o latim clássico, é a fase mais importante para a literatura, porque é a idade de ouro
dessa produção literária. Ela vai de 75 a.C. até 14 depois de Cristo e tem como representantes os autores Ovídio, Cícero, Horácio, Virgílio e Tito Livio. Ovídio é importantíssimo, ele escreveu Metamorfoses, escreveu Arte de Amar. Cícero é o grande orador, ele é muito importante para quem estuda direito, porque ele era um grande orador romano, né? Então seus discursos são muito famosos. Horácio e Virgílio são poetas latinos e Tito Livio, ele faz parte da construção histórica do latim, então ele escreveu sobre história. Depois nós temos o latim imperial do século I ao século II depois de Cristo, com Sêneca, Petrônio, Quintiliano, Juvenal e Apuleio. Petrônio e Apuleio são representantes do romance latino, então os primeiros textos escritos em prosa. Sêneca é um grande filósofo, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Quintiliano é um orador e Juvenal um importante autor também para o latim. Depois, nós temos o latim tardio, e aí começa a interessar principalmente para os alunos de teologia, porque nós temos a Vulgata de São Jerônimo, que é a tradução dos textos da Bíblia para o latim, que é a obra que nós usamos até hoje na igreja, né, como referência. Então, como vocês sabem, a Bíblia não foi escrita em latim, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são de línguas do hebraico e do grego antigo, mas eles foram traduzidos para o latim, e essa tradução ganhou o nome de Vulgata, que é um texto do povo, né? Texto vulgar no sentido de ser do povo, de fácil acesso. Temos também os textos de Santo Agostinho, autor importante para os alunos de teologia. Em seguida, nós temos o latim medieval, do século VI ao século XIV, com a expansão das línguas românicas. Então a gente já tem um latim que não é mais aquele latim clássico, é um latim que já entrou em contato com línguas de outros povos e já está se tornando outra língua, né, nas mais variadas regiões, de acordo com a expansão do poderio militar, como eu tinha falado. O neolatim, ele é utilizado para fins científicos, por exemplo, nas academias, com escritas de monografia, de artigos científicos, né, entre o século XVII e XIX. E, por último, nós temos o que chamamos de latim contemporâneo, que seria do século XIX até hoje. São os poucos usos do latim que temos hoje, em alguns contextos muito específicos, os quais vamos ver a partir de agora. Então, você conheceu um pouquinho da história da língua latina, né, as fases do latim de acordo com a sua produção literária, isso é bem importante. A partir desses registros literários escritos que nós temos, porque nós não temos registros de fala, né, nós conseguimos estabelecer uma linha do tempo desde a origem até os usos do latim hoje em dia.